Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. E se amanhã Portugal entrasse em guerra? O que nos aconteceria a nós, cidadãos comuns, e quem nos protegeria no direito a coisas tão básicas, mas tão essenciais como a paz, a segurança e a vida? Foi precisamente para isso que se criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas afinal, quem garante a proteção dos direitos humanos e como funciona tudo isto? Para perceber melhor o que significa a ação humanitária e como funciona na prática, tenho comigo Ana Pinto Oliveira, médica especialista em saúde pública e coordenadora da pós-graduação em ação humanitária da Universidade do Algarve. Este episódio é patrocinado por Alpro. Sabias que o teu corpo precisa da quantidade certa de nutrientes para se manter saudável? O déficit de nutrientes pode ter um impacto na nossa saúde e afetar desde a nossa energia à nossa imunidade. A boa notícia? A alimentação vegetal fortificada com nutrientes pode ser uma ajuda. Por isso, Alpro adiciona agora 5 nutrientes essenciais como cálcio, vitamina D, vitamina B12, proteína e iodo às suas bebidas ou alternativas vegetais ao iogurte. Uma escolha saudável e deliciosa para cuidar de ti todos os dias. Olá, Ana. Olá, muito Margarida. Bem-vinda. Isto é um tema complexo e que está agora aos olhos do mundo, muito pelas crises humanitárias que se tem ouvido falar, especialmente em Gaza, não é? Mas é um tema difícil de navegar também porque dá alguma ansiedade e, portanto, eu vou tentar começar aqui por descomplicar o básico. E quando estava a ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos, li aqui o terceiro artigo que dizia: todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E parecem coisas óbvias, mas na verdade não é assim tão fácil garantir que isto se cumpre, não é? Porque é que existe esta declaração e como é que ela é importante? Pois, o existir está no papel, não é? Mas muitas das vezes nós temos isto nas leis, não é? Aliás, nós somos as duas médicas e sabemos o acesso aos cuidados de saúde devia ser universal e tendencialmente gratuito e também não é no nosso país. Eu não tenho solução, não tenho resposta certa para isso. Na verdade, se todos tivéssemos esse direito tão adquirido, nós não estaríamos aqui neste podcast, por exemplo, a falar disto, não é? Portanto, não, infelizmente não somos todos iguais. E esta declaração surge um bocadinho no contexto de nos proteger. Esta declaração especificamente foi pós-Segunda Guerra Mundial, não é? E depois das atrocidades que aconteceram. E vem no sentido de, estabelecer aqui umas regras de, em tempos de guerra, não queremos saber quem é que tem razão ou não, mas queremos pelo menos garantir que as pessoas estão protegidas, que têm acesso à comida, à luz, à eletricidade, que é uma coisa que depois como é que funciona na prática? Como é que nós garantimos que isto acontece e que isto não está a ser desrespeitado? Isso tem que ser garantido pelos países, que muitas das vezes não o conseguem fazer, e aqui depois entra a nossa ação humanitária. Nós há bocadinho falávamos um bocadinho fora aqui do podcast, não é? Que da mesma forma tivemos as convenções de Genebra e os estatutos de refugiado e que foram feitos para nos proteger a nós europeus quando foi a Segunda Guerra. E acho que aqui a meio caminho nos vamos esquecendo. Mas tem que haver leis que protejam as pessoas. Mas a primeira prioridade de um governo é ele próprio nos proteger. Muitas das vezes não o consegue, não é? E quando perde essa capacidade de liderança, de coordenação, quando temos uma catástrofe, aí entra o nosso papel de atores humanitários. Mas nunca podemos esquecer que tem que ser também um pedido de ajuda do país. Ele aí é soberano. Não entramos lá. Pronto, e isso é uma dúvida, porque eu acho que quando pensamos em ação humanitária, se calhar pensamos muito nos voluntariados. Vou fazer voluntariado para a África, ou vou fazer voluntariado para o Sudeste Asiático, não é? Aliás, eu própria já fiz voluntariado na Tanzânia e achei que estava a fazer uma coisa inacreditável e a mudar o mundo, mas acho que só eu é que beneficiei disto. Mas do que é que estamos a falar quando falamos em ação humanitária? É isto de eu vou fazer voluntariado ou há coisas maiores a acontecer? Eu acho que há aqui conceitos diferentes, que é uma coisa, eu também não vou ser hipócrita, também já fiz voluntariado, ok? Todos nós já fizemos, mas faz-nos mais bem a nós do que aos outros. Mas a partir do momento que nós também sabemos isto, podemos ver as coisas noutra perspectiva. Mas nós temos a cooperação e desenvolvimento e às vezes há muito esta má interpretação, porque as pessoas não sabem, é normal. Tu tens uma ajuda que dás nos primeiros 6 meses, eventualmente até mais 3 meses em contexto de emergência humanitária, e isso é ação humanitária. Tu vais com um trabalho definido, com o alívio do sofrimento das pessoas, é aquele momento. Depois tens um período de recuperação e entras em cooperação e desenvolvimento e, portanto, a maioria das missões que nós fizemos, que os estudantes de medicina fazem, que isto é outra falácia, outro viés que temos aqui, que também temos de falar que a ação humanitária não é só medicina, mas depois tu vais-me perguntar isso, por favor. Nós, a maioria das vezes, estamos em cooperação e desenvolvimento. É a parte do desenvolvimento que estamos a fazer naquela população.
Pronto. Quando vamos fazer um voluntariado. Quando fazemos um voluntariado. E felizmente já há muitos anos que nós tentamos profissionalizar a área da ação humanitária. E se tu vires, eu acho que tenha conhecimento, não há nenhuma organização hoje em dia que leve voluntários para a ação humanitária. Isso já não existe. Cada vez mais profissionalizar. Isto é um pedido feito pelos atores humanitários e por isso já vês, como a minha pós-graduação, há outras que começam a aparecer, outras que já existiam e cada vez mais tentamos profissionalizar. É uma profissão como outra qualquer. Isto dos atores humanitários que tu dizes, é pessoas envolvidas na ação humanitária? Na ação humanitária, que é um mundo. E como é que se organiza? Porque temos a Unicef, temos uma data de ONGs, temos a Cruz Vermelha. Como é que estas coisas todas se organizam? Olhares para o mapa da ONU, eu ontem dava uma aula sobre isso, disse isto é a parte mais chata. Pronto, e são só acrónimos. Mas, na verdade, tu não podes ter este complexo que ainda há muito presente, que é o white savior, né? Os brancos que vão salvar, edificar tudo o que não é branco, e está esta tendência, né? De os sermos privilegiados vão salvar os coitadinhos. Sim, vamos ser uns heróis e vamos modificar tudo. Eu vou fazer um parênteses, mas muitas vezes eu estava com equipas em Moçambique, quando foi o ciclone Idai, e eu dizia, vocês só se têm a imaginar estar no vosso centro de saúde e chegarem lá, sei lá, os americanos e dizer, agora vocês vão fazer isto como eu faço. Acho que não era agradável. À nossa cultura, às nossas crenças. Exato. E vão fazer isto. Pronto. E portanto esse é o primeiro exercício que deve fazer. Depois nós nunca vamos sozinhos, porque também há esses, né? Também tenho imensos alunos que me dizem, eu já fui, meti mochila às costas e fui para não sei onde. E eu digo, pronto, comigo já não vais para mais lado nenhum, já começamos mal. Pronto. Mas tu tens uma resposta a nível da ONU, portanto tu tens uma emergência humanitária, vou reduzir, não é? Senão isto é super extenso, mas tu tens um coordenador da ação humanitária dentro da Organização das Nações Unidas que sabe que há esta emergência e envia uma equipa para o terreno em 24 horas, tu sabes o que é que se está a passar. Ele reúne depois com todos os seus estratégicos de ação humanitária, de grupos de política e advocacy e vê, ok, nós vamos intervir aqui. E a partir do momento que acham que devem intervir, eles vão informar o secretário-geral, ativam todos os clusters, que são áreas temáticas onde nós queremos atuar dentro da ação humanitária, água e saneamento, saúde, abrigo, telecomunicações, educação, que é uma das coisas que deve-se logo também restabelecer, e a partir daí informa as autoridades nacionais. E se o país disser, ok, nós não queremos, nós não podemos entrar. Mas então onde é que entram estas ONGs todas que nós vamos falar? Sei lá, há imensas que vão para Moçambique, que vão para São Tomé. Todas essas em ação humanitária estão a dar resposta à ONU. Okay? Muitas das vezes o que acontece é, o caso de Moçambique, acho que a maioria das pessoas vai-se lembrar porque nos é próximo, não é? O que acontece é que a tua ONG é uma ONG local, e atenção que são as primeiras a ir para o terreno, não é? Porque estão lá, mas imagina, temos lá uma ONG portuguesa, a maioria que lá estão, todas, são de cooperação e desenvolvimento e de repente viram-se no meio da ação humanitária e que tiveram-se que transformar, pronto. Todas as outras que tu vês ir para lá é porque estão dentro de redes. Médicos do Mundo, na altura eu fui com a Médicos do Mundo, nós estávamos integrados com a Cruz Vermelha, numa operação conjunta, e fomos pela Cruz Vermelha que tem uma rede internacional, portanto é como se fosse um caminho aberto. São sacos e saquinhos de organizações, umas maiores, umas menores, e mas cada uma estão sempre com a dentro sua... de redes e estão sempre a responder à ONU. Ok. E o que é uma crise humanitária? Falaste aqui várias vezes de crise humanitária. Quando é que nós consideramos que há uma crise humanitária? Porque, por exemplo, é isso, em São Tomé se calhar há falhas na educação, na disponibilidade de alimentos, mas depois olhamos para para o que está a acontecer em Gaza e na Palestina extrapola. E pensamos, ok, mas são coisas, ambas são crises humanitárias, há aqui alguma diferença? Tu, por exemplo, em São Tomé estás sempre a fazer cooperação e desenvolvimento. Tu tens uma crise humanitária quando as autoridades do país não conseguem dar resposta. Pronto. E, portanto, mas isso acontece tanto em São Tomé como... Sim, mas de alguma forma tu não tens... É difícil de catalogar, não é? Porque para nós São Tomé estaria sempre numa catástrofe, não é? Era uma emergência humanitária, mas o Estado de alguma forma consegue estar a dar resposta. Pode dizer que é um país mais pobre, sim, mas consegue dar resposta. Agora, se tu tens um sismo que mata não sei quantas pessoas, que deixa não sei quantas pessoas afetadas, como no Afeganistão, que quase não se fala, aí tens uma catástrofe, não é? Tens uma emergência humanitária. Ok. Agora falando especificamente sobre o que está a passar na Palestina, que eu acho que é mais assustador para todos, não é? Porque nós abrimos o Instagram ou as redes sociais ou o Twitter e ficamos chocados com a quantidade de crianças que estão a morrer, quer dizer, é tudo super... dá ansiedade de ver. E depois pensamos, ok, mas então porquê é que não se está a fazer nada, não é? Porquê é que a ação humanitária, se ela existe, e se temos a ONU, se temos isto tudo, porquê é que ela está a ser bloqueada? Porquê é que não estamos a conseguir ajudar? O que é que falta?
Margarida, não podemos falar disso. Isso é muita política. Na verdade, mas mais, ou seja, porque isto para mim nem é um debate de quem é que tem razão e quem não. é que isto é muito mais de, ok, há pessoas a morrer, precisamos de as ajudar, não é? Portanto, Ponto fora final. Fronteiras, mas porque o direito internacional, estes direitos humanos também são sobre isso, que é, não querem impor justiça nas guerras, não é? Querem só garantir que as pessoas têm as direito à convenções de proteção. Genebra é isso que diz, ok? Que protege as pessoas. Mas nós temos um regime de Israel que está que é soberana à Palestina e, portanto, está a incapacitar qualquer entrada. Portanto, atores humanitários naquela terra, os que lá estão, é como se tivessem um alvo nas costas, não é? Portanto, a ação humanitária que se está a fazer quando se está a distribuir comida permite que atinjam crianças e outras pessoas quando vão buscar a comida. Portanto, isto é do mais atroz que pode haver, não é? Sim, aliás, uma das coisas neste direito internacional humanitário é precisamente não atacar hospitais, não atacar escolas, que é uma coisa que está a acontecer. Que está a acontecer, não é? E o que é que nós, cidadãos que estão só a ver isto e que se calhar sentem uma impotência gigante, o que é que nós podemos fazer? Por exemplo, as flotilhas, que agora até temos vários portugueses numa... Isto são coisas que fazem efeito, que têm algum poder? Eu acho que quanto mais notoriedade dermos a quem não consegue falar, que neste momento são as pessoas que estão em Gaza, não é? Porque não conseguem, melhor, não é? Não estou a dizer agora para todos nos lembrarmos de ir por aí ir para Gaza, mas quanto mais informarmos a população, melhor, não é? Neste momento é o que podemos fazer e apoiar organizações que estejam próximas e que consigam fazer monetariamente mesmo. Mas isso é uma dúvida, esse apoio financeiro, porque depois também vemos às vezes os anúncios da Unicef, quando apoiamos financeiramente estas instituições é útil, porque eu acho que há sempre também como é tudo tão distante, nós também ficamos tipo, mas será que vale a pena ajudar com dinheiro? Para onde é que está a ir o meu dinheiro? Como é que eu sei escolher até se é uma ONG? Porque como é que eu sei avaliar a transparência da própria ONG, não é? E a quem é que eu devo doar o meu dinheiro? Também é um dilema difícil. Eu acho que é sempre difícil porque nós não conhecemos todas as organizações, não é? Isso, ponto final. Não há dúvida. Agora, o que eu acredito muito é nas agências da ONU, não é? A Unicef, a OMS, a FAO, e portanto, são essas que têm as normas, são para mim... são os mais corretos, não é? No dia que esses caírem, então deixamos de acreditar na humanidade. E, portanto, a apoiar que sejam essas organizações, porque elas depois, o trabalho dessas grandes organizações não são as pessoas da OMS que vão andar no terreno todas. Okay? Elas vão financiar outras ONGs mais pequenas. Portanto, as que lá estão, as locais, outras que vão, como Médicos do Mundo, por aí, elas depois financiam. Portanto, eles precisam, imagina, de 300 cirurgiões. Não há 300 cirurgiões na OMS. O que eles fazem é alocam financiamento para as outras organizações que os têm e controlam, obviamente, não é? Nós, quando estamos a falar da ação humanitária, estamos a falar muito da minha saúde pública, não é? Há um planeamento em saúde, tem que haver indicadores. Se não houver, estamos a fazer solidariedade, caridade, voluntariado, o que vocês quiserem. Sim, porque isso também é uma dificuldade que é isso, às vezes vemos os vídeos de uma criança específica, mas nós temos que pensar como um todo em proteger o número máximo de pessoas. E eu estava a fazer pós-graduação contigo até, não é? E umas das aulas são os dilemas éticos e aquilo que tu, não é? Que é uma coisa que eu acho que é muito difícil, porque de repente perguntavam-nos, ok, então vocês estão sozinhos numa missão humanitária, de repente há uma explosão e aparece-vos uma grávida de 26 semanas sem uma perna, ou seja, um cenário horrível, e tu tens de escolher quem é que vais ajudar. Isto também é um desafio para estas equipas de ação humanitária, não é? Sim, especialmente aquelas que estão logo ali na primeira linha de salvamento, não é? Nós brincamos, entre aspas, com isso, mas há coisas tão simples quanto tu estás num país em que é permitida a mutilação genital feminina, não é? E tu estás num projeto em que sabes que aquilo está a acontecer. Então tu vais decidir. Imagina, tu tens que decidir que, ok, vão continuar a fazer aquilo ou vão continuar a fazer aquilo e eu dou-lhes bisturis ascéticos, não é? Ou esterilizados. Então, o que é que tu vais fazer, não é? Mas é que essa cultura, olha, quando eu fiz o meu voluntariado na Tanzânia, eu lembro perfeitamente de estar lá nas urgências e chegar uma mulher completamente espancada pelo seu marido e depois de eu ficar altamente revoltada e pensar, bem, mas ok, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos salvar esta mulher. E dos médicos lá ficarem a olhar para mim, do médico, que era um médico, que era médico interno, cirurgião, fazia tudo, não é? E que tinha 3 anos de licenciatura, e olhar para mim e dizer, mas nós não vamos fazer absolutamente nada, isto é
ela provavelmente fez alguma coisa e, portanto, isto foi o que aconteceu. E eu quase sentir que eu falar demais podia ser pior até porque podia alavancar o conflito. E às vezes há esta dificuldade que nós também temos de respeitar que as culturas são diferentes e que às vezes a nossa noção daquilo que é ajudar não é bem o que eles precisam, não é? Eu acho que temos sempre uma visão muito ocidental. Não é? Há bocadinho falávamos disto, nós estamos aqui a falar de catástrofes, emergências, mas o mundo está melhor, ok? Todos os indicadores nos mostram que o mundo está melhor. Nós temos um instinto muito dramático, e isto vem muito da evolução do nosso cérebro, a psicologia explica isso, nós tínhamos que ter uma capacidade de resposta muito mais rápida, porque tínhamos perigos iminentes e, portanto, rapidamente dávamos essa resposta. E temos que os ter, estes instintos dramáticos, porque se tu fosses analisar e dissecar tudo o que te aparece à frente, era impossível a tua vida, não é? E portanto nós temos sempre esta criação deste fosso dos países mais pobres, dos países mais ricos, das pessoas ricas, das pessoas pobres. Na verdade, ao longo destes anos, desde 1990, se formos ver os indicadores, menos mortalidade materna, menos mortalidade infantil, claro que é uma agenda inacabada, temos muito VIH, temos muita tuberculose, mas isto está a melhorar. Claro que vamos tendo estas emergências humanitárias. Temos muita tendência a achar que o mundo está dramático, o mundo nunca esteve tão mau, as pessoas são... Eu acho que isso também é uma crença que nos faz mal, que é nós acreditarmos que toda a gente é mau e que toda a gente quer maldade no mundo e que o mundo está a acabar. E na verdade vamos nos convencendo que não há pessoas boas e vamos entrando neste ciclo. E eu acho que tenho muita sorte porque eu dou consulta de medicina geral familiar e vejo muitas pessoas boas na consulta, então todos os dias estou esperançosa e acho que tenho esta... saúde pública, eu não vejo ninguém doente, ainda estou melhor. Pronto. Sim, mas sou sempre muito otimista e as pessoas dizem, Margarida, esse otimismo, isso não é saudável, isso não é realista. Só que a verdade é, as pessoas ajudam-se umas às outras e elas querem se ajudar. E eu acho que também temos de ter essa noção, e isso que tu dizes do mundo estar bastante melhor, também é muito à custa desta ação humanitária, não é? Isto, por exemplo, da mutilação genital feminina, destes países que precisam de mais apoio, terem esse apoio, isso vai acontecendo. Claro que vai acontecendo. Temos sempre que olhar para os dois lados, não é? Porque se depois formos ver ao financiamento que foi acordado entre todos os Estados-membros de dar para o apoio ao desenvolvimento, em que uma das partes é a ação humanitária, ficou em 0,7% do PIB. E a média de todos os países está em 0,3%. Pois eu vi mas partilhaste na pós-graduação da ação humanitária, mas que o financiamento está a reduzir, é cada vez menos, não é? É cada vez menos, e agora temos a saída dos Estados Unidos, por exemplo, com a grande organização que é o USAID, que deixa, ou Deus dará, muito do que é tratamento de VIH, tratamento de tuberculose, portanto... Lá está, eu para estudar este episódio estava a ver várias crises humanitárias e isto que está acontecendo na Palestina é super falado, mas depois há tantas outras coisas noutros países, no Haiti, uma criança cada meia hora é violada, quer dizer, são coisas assustadoras. O que é que faz com que umas tenham tanto mediatismo e outras tão pouco? Eu não sou a expert em ética, mas tenho o melhor dos professores na pós-graduação de ética. Tiveste aulas com ele, que é o Ron, que é excelente, e convido toda a gente a ir ouvi-lo. E ele explica isto muito bem, que é, fazem parte da nossa tribo. Se tu tens, e nós vimos essa grande diferença em Portugal, eu estive a receber refugiados desde 2015, maioritariamente vinham da Síria, e nunca vi nenhuma preocupação, inclusive é das nossas entidades de saúde, com esses refugiados. E entendam uma coisa, eu não estou a falar que nós não devíamos ter feito o que fizemos pelos refugiados ucranianos, que nem se foram considerados refugiados. Toda a proteção internacional, foi a primeira vez que se desbloqueou aquele mecanismo. Está ótimo, mas nós devíamos ter feito isso a todos, porque já cá tínhamos refugiados. E isso é explicado porque eles são da nossa tribo. Loirinhos, de olhos azuis, portanto, muito europeus. São mais parecidos connosco. São mais parecidos connosco. Mas, na verdade, quando chegaram cá, nem todos são loirinhos de olhos azuis, porque há outras pessoas que vivem no país, não é? Que era a Ucrânia. Como temos muitos portugueses que não são... Nem mais, pronto. E, portanto, quando chegaram cá, então já houve aqui um recuo das pessoas que estavam a receber. Esperem lá, porque afinal estes não são bem da nossa tribo. Portanto, eu acho que claramente, e deixemos de coisas, nós somos intrinsecamente racistas. Acho que temos aqui um racismo muito encapotado, mas somos, que eu, a meu ver, acho super ridículo, não é alguém não gostar de uma pessoa pela cor da pele ou pelo sítio onde nasceu, mas na verdade o que nós fizemos aos ucranianos foi muito bem feito, porque nós temos coisas tão difíceis, Margarida, como
alguém não ter o número do utente, e tu sabes o que é não ter o número do utente no nosso país, não é? Sim, e eu acho que às vezes nos esquecemos, vem de um lugar de privilégio, não é? Nós nunca tivemos de acordar ou de estar com uma amigdalite que precisa de um antibiótico e não saber o que é não ter acesso a esse antibiótico e ver essa amigdalite escalar para uma infecção quase mortal. Isso é uma coisa que a nós nos parece completamente descabida, mas há países onde isto acontece hoje, em 2025, e portanto, eu acho que às vezes é tão distante. Isso por um lado eu acho que é bom também às vezes afastar-nos de notícias muito sensacionalistas ou muito dramáticas. Também é bom termos um bocadinho noção daquilo que se está a passar no mundo e ter noção que nem toda a gente tem a nossa sorte e que por isso, nem que seja na nossa pequena esfera, não sermos racistas e acolhermos aquilo que é diferente, mesmo que isso não seja intrínseco, não é? Porque às vezes fomos educados de uma determinada forma e está muito dentro de nós, mas tentar contrariar isso, tentar fazer o esforço de perceber, estas pessoas têm tanto direito à qualidade de vida que eu tenho como eu, não é? Eu acho que é só procurar fontes de informação fidedignas. Mas isso é difícil, como é que isso se faz? Porque há tantas notícias. Quais é que são os teus conselhos para a pessoa saber navegar esta informação? Eu estou num canal de notícias, não posso falar mal das notícias da comunicação social, mas na verdade eu acho que quase todos andam atrás do sensacionalismo, não é? Pronto, do que dá, não é? E portanto é difícil contrariar isso, mas acho que cada um de nós pode procurar fontes fidedignas, não é? Nós temos um observatório das migrações, que tem dados e relatórios anualmente. Temos tudo o que seja das Nações Unidas. Portanto, só não vemos se não quisermos, na verdade, não é? É uma questão de procurar, não é propriamente ir à net e meter no Google. Pode aparecer, mas aparece de tudo, não é? Sim, mas calhar procurar em sites como a ONU, como a... Ok. E como é que funciona? Porque tu ainda há bocado dizias que as missões humanitárias, nós pensamos muito em médicos, não é? Precisamos de cirurgiões para operar, mas estas equipas, e aliás na pós-graduação foi interessante ver isso porque a nossa turma tinha de tudo. Faço questão. Sim. Como é que se constitui uma equipa? E precisamos sempre de médicos ou outras especialidades e outras profissões? Vamos sempre defender os médicos, precisamos deles, mas na verdade nós não fazemos nada sozinhos, não é? Depois temos esta coisa dos médicos de saúde pública que estão à parte dos outros médicos, e eu ainda brinco mais, ninguém faz nada se não tiver um médico de saúde pública, porque nestes países de renda mais baixa, na verdade, tu podes ter um grande cirurgião cardiotorácico, vai fazer a cirurgia, mas não tiver água e sabão da saúde pública, a pessoa vai morrer de igual forma. Até é bom esclarecer, eu acho que as pessoas não sabem bem o que é que são os médicos de saúde pública, o que é que eles fazem, queres explicar? Isso é um podcast novo. Mas pelo menos perceber que é isto, é preocupar-se um bocadinho com a saúde da comunidade, porque se tu não tiveres saneamento básico, não é? Se tu não tiveres água potável, tu até podes ter o tratamento mais inovador com o laser mais incrível, mas quer dizer, as pessoas não sobrevivem. Não. E a saúde pública é um bocadinho isto, não é? O controle da saúde da comunidade. Sim, eu acho que podemos falar de todos os determinantes, não é? Que se fala tanto e que eu hoje em dia falo tanto com os meus alunos, que não é só estar a olhar para a pessoa e ver se está doente ou não, não é? Mesmo tu no centro de saúde podes dar o comprimido que tu quiseres, mas se não percebes onde é que aquela pessoa vive... Se a casa tem umidade, se tem acesso a... Não é? Comida, o que for. Como é que é a família, se está bem, se não está bem, portanto tudo onde nós vivemos, crescemos e trabalhamos é importante e muito mais, tem um peso muito maior quando estás em países que à partida tu já sabes que a casa é feita de palha, o chão é de terra, se calhar não vai ter comida à noite, muitas das vezes vão trabalhar, como eu tive colegas meus que iam trabalhar sem tomar o pequeno almoço, que os via quase a desmaiar, portanto é outra realidade, não é? Então podes ter a medicina mais de ponta, não é? E acho que foi isso que eu senti quando estive lá fora. Eu sou como tu, não é? Estuda, tira muitos cursos, tira imensos cursos, não sei o quê. Pronto, e quando fui para o terreno, percebi que as pessoas não tinham formação de ação humanitária e hoje em dia isso já não é permitido quase, não é? Não sabia quais eram os direitos que os protegiam, não sabem quais são os princípios humanitários, havia aquele lado muito paternalista, são muitos médicos, pronto, e ali o logístico. Hoje em dia as grandes organizações nunca fazem uma missão que não tenha um antropólogo. Okay. Não é? Porque tu tens que conhecer, eu falo muito nisto, tu antes de ir para um sítio tens que conhecer as coisas politicamente, geograficamente, culturalmente, para depois não pôres em causa todo o teu trabalho, porque de repente vais quebrar a confiança, não é? Se tu fazes um erro, tu quando lá estás, tu não tens partido, tu não tens nenhuma religião e portanto tens que andar ali a tratar os bons e os maus, não é? Portanto tens que saber gerir isso. E para isso tu precisas de ajuda, seja de antropólogo. Quem mais é que constitui estas equipas? Porque, por exemplo, alguém que nos ouve que é de gestão, pode tirar uma pós-graduação em ação humanitária e saber mais sobre isto? É que tens desde comunicação, que é super importante, não é? Porque, na verdade, nós precisamos sempre de financiamento.
Então, o que faz a comunicação de uma ONG permite que ela seja financiada e ao mesmo tempo é uma ativista, não é? A ONG o que pretende é mostrar o que é que se está a passar em países que estão completamente calados, não é? Quando tu vês uma flotilha aí para Gaza, é não só para levar a ajuda humanitária, mas é muito para mostrar o que é que se está lá a passar, porque estão a impedir que as notícias cheguem cá, não é? Portanto, tens estes dois lados. Tens um farmacêutico que é super importante, tens gestores, tens logísticos, tens lá os médicos a fazer o trabalho. Hoje em dia, falamos de cuidados paliativos dentro da ação humanitária. Portanto, tens tudo, telecomunicação, educação. Desculpa, Margarida, só para terminar, uma das coisas super importantes é restabelecer logo a educação das crianças, não é? Voltar ao seu normal, nem que seja à escola debaixo de uma árvore. Sim, elas sentirem que essa rotina está de volta, porque depois são coisas, não é? De repente é um luxo e um privilégio uma criança ter só um sítio seguro, nem falamos já de educação, mas sei lá, um sítio seguro onde viver e onde estar, não é? Mas uma das coisas que também, quando eu quis fazer pós-graduação, disseram-me logo, mas para quê? Tu não vais estar a fazer missões humanitárias, isso é uma estupidez. E depois quando eu falei contigo, tu até me aliviaste e disseste, ok, mas é bom as pessoas quererem saber sobre isto, mesmo que não seja para depois irem para uma missão, para um lugar de conflito, não é? E achas que é bom as pessoas procurarem informação e saberem mais sobre a ação humanitária, mesmo que o seu desejo não seja de repente ir fazer uma missão porque têm filhos ou porque têm alguma questão? Isso é uma pergunta a mim que tem uma pós-graduação um bocadinho chata. Sim, tem aqui um viés, não é? Sim, tem aqui um viés, mas há mais, e há formações online gratuitas, portanto pode-se aprender muita coisa, agora não sei se tipo de repente sites, mas existem imensos, e que te podes informar mais, para perceber muito, eu pelo menos sou curiosa, não é? Mesmo que eu não vá fazer determinado trabalho, eu gosto de aprender e de saber, mas nós temos muito esta coisa de sabemos tudo um bocadinho, não é? Sabemos de medicina, sabemos de futebol, mesmo não tendo ter lido nada. Portanto, sim, acho que é importante. E como é que funciona uma missão humanitária na prática? Ou seja, eu falei com esta ONG e até quero ajudar. Depois, como é que funciona? Há equipas que ficam, há equipas que vão e que estão no terreno e depois são coordenadas. Como é que isto funciona na prática? Olha, tu tens... primeiro passo é escolher bem a tua ONG. Pronto, acho que aí é importante. Porque tu tens de conhecer, tens de saber quais são os objetivos da ONG, se realmente ela está dentro de todas as normas nacionais e internacionais e que te proteja, não é? Porque tu, na verdade, vestes o colete e tens que acreditar naquela organização. Tu vais estar num local onde esperas que, se houver qualquer tipo de problema, ela te retire de lá se for necessário, não é? Porque estás em condições, se for da ação humanitária, assim como cooperação e desenvolvimento, há países que se corre algum risco, não é? Isso as pessoas têm que ter a noção. Eu acho que só percebemos bem quando lá estamos. Por exemplo, isto da flotilha, agora que foi atacada por um drone, há alguém que os protege? Ou seja, também devia ser o próprio governo português, não é? O nosso país disse que não os protegia, portanto, acho que não vale a pena falar disso, mas a Espanha disse que os protegia, portanto... Mas havendo uma ONG, por exemplo, quando tu decides ir para um local de conflito, que a partir daí é aquilo que acontece, a própria ONG protege-te alguma forma de saberes, ok, eu vou ajudar, mas estou seguro também? Sim. Ok, portanto é assim que funciona. O que é que sentes que falta e que se calhar são assim alguns mitos que as pessoas têm em relação à ação humanitária? O que é que gostavas que toda a gente soubesse? Eu acho que a ação humanitária ainda é assim um bocadinho um sonho cor-de-rosa. E eu digo sempre que é uma indústria da pobreza. Pronto. Porque há organizações que às vezes perdem um bocadinho a meio caminho, porque depois começam a ter muitos projetos, muitas pessoas, na verdade depois também têm que, de alguma forma, ter financiamento para estas pessoas. Eu acho que, não te sei dizer, eu acho que há um mundo muito, muito cor-de-rosa ainda relativamente a estas coisas das missões. Acho é que as pessoas devem definir bem que uma missão humanitária é um trabalho como outro qualquer. Nós temos códigos deontológicos, como tem o médico, tem o ator humanitário. Eu acho é que isso deve estar bem presente. E uma coisa é fazer ação humanitária e outra coisa é fazer voluntariado ou missões de uma semana. Não me chamem missões de uma semana ação humanitária, está bem? Não há indicadores, não há um planeamento em saúde, não há monitorização, não há avaliação, portanto, não. Sim, se calhar às vezes a ação humanitária pode ser mais tu como gestor ou como consultor numa grande empresa, tentares perceber como é que podes implementar um projeto novo num país, mais do que ir lá fazer voluntariado 2 semanas e depois voltar, não é? Pensar mesmo, ok, estruturalmente, o que é preciso, como é que eu posso mudar? Eu dou sempre o exemplo, quando fiz esse voluntariado, estava lá uma incubadora de 5.000 euros e depois ninguém a sabia usar. Portanto, aquilo estava cheio de donativos, até da Unicef também. Sim. Tinha muitos donativos é isso, produtos, medicamentos, mas depois se não tiveres um médico que os sabe usar, são donativos
que ficam em vão, não é? Portanto, tem de haver este apoio todo. E o que se pensa cada vez mais são projetos com sustentabilidade. Tu não podes pensar que vais fazer uma semana de cirurgias e tu, enquanto médica, sabes todos os problemas que podem vir de uma cirurgia, não é? Depois não vai lá estar ninguém. Portanto, a sustentabilidade de um projeto é muito importante e nós cada vez mais vimos financiamentos para capacitação e não tanto aquisição de máquinas, de aparelhos, porque na verdade depois, quando a organização sai, o que acontece é que tu deixas de ter combustível para o carro, tinteiro para a impressora ou então o gel para o ecógrafo e depois, porque não há mais ninguém, se o aparelho se estraga, se tem uma avaria, não há ninguém para ir. Sim, eu sou a única pessoa que sabe, fica doente, não é? Por isso, esse investimento na formação, por isso é que normalmente isto começa tudo por acesso à educação e à saúde, não é? Ter populações que podem estudar para saber mais e para sair daquele... E capacitação, era o que nós falávamos há bocado, não é preciso levar o saco dos medicamentos, não é? Isso é terrível, porque na verdade, quando saímos de lá, não vai lá estar o saco dos medicamentos, não é? Portanto, é dar resposta com aquilo que temos, não é? E capacitar com aquilo que temos. Tens alguma dica para gerir esta sensação de impotência de... lá está, de ver tantas crises e ver aquilo que está a acontecer em Gaza e da pessoa não ficar, porque eu quase o que não tem consulta é que a pessoa pensa, bem, nem posso estar triste, não é isto, um está a acabar e nem vou queixar das minhas coisas, mas na verdade, bom, primeiro a tristeza é muito relativa e portanto toda a gente tem direito ao seu sofrimento, mas tens assim alguma dica, tu que também trabalhas muito com isto? Olha, eu sou muito pragmática e percebi isso quando estava no terreno. Claro que há questões, e eu digo, é o nosso mundo, nós vamos ter os nossos problemas, eu não vou deixar de comprar não sei o quê por um valor mais elevado porque os outros não têm dinheiro para comer, isso não existe, não é? E a história, isto é a minha opinião, a história de que, vimos completamente diferentes. Não, nós já somos diferentes porque fomos para lá. Podemos ter outra visão, mas nós já somos diferentes porque fomos para aquele país fazer voluntariado ou quer que seja, não é? Claro que há situações que nos deixam um bocadinho mais a balançar, pronto, por mais fria que eu seja nisso. E não é preciso ir para fora. Eu recebi muitos refugiados cá, como te disse, e ver pessoas com 20 anos que já tinham sido escravos, que eu achava que era só nos nossos livros de história da escola, claro que isso mexe com uma pessoa, porque depois a pior parvoíce é nós irmos aos comentários, não é, do Facebook e disso tudo e vemos pessoas revoltadas porque não deviam cá estar refugiados, não deviam estar cá migrantes, e são só pessoas como nós, infelizmente foi um passado muito difícil e tiveram azar de nascer no sítio errado à hora errada, não é? Depois como é que funciona isto dos refugiados também? Eu acho que nós já ouvimos falar muito dos refugiados. Como é que alguém entra neste grupo de refugiados e que direito é que tem de proteção? Olha, eu acho que começámos a falar até um bocadinho disso aqui no início, e este estatuto de refugiado foi pensado pelos refugiados europeus depois da Segunda Guerra Mundial, portanto acaba por ser ridículo nós sermos tão contra os refugiados virem para o nosso país, e na verdade não vem quase nenhum refugiado para o nosso país, portanto isto é assim uma falácia do tamanho do nosso mundo e do outro qualquer. Portanto, há um mecanismo de solidariedade da União Europeia, na verdade porque a maioria atravessava o Mediterrâneo e, portanto, atravessar o Mediterrâneo não é nadar ali até ao outro lado do Rio Tejo, porque há milhões de pessoas que morreram ali e que entravam maioritariamente pela Itália. E, portanto, aí a União Europeia percebeu, ok, temos um mecanismo de solidariedade, em vez de estarem nestes hotspots, nós vamos distribuir pelos outros países. Mas ainda assim, o número de refugiados que cá chega à Europa é diminuto, portanto a maioria dos refugiados fica nos países vizinhos, portanto isso nem é uma história para nós, ok? E eventualmente aqueles que cá chegam são pessoas que lhes foi cortada completamente a vida, portanto não foi porque agora vou ali passear a Portugal ou à Alemanha, não é? Ouvi dizer que Portugal é barato. Sim, é que lhes cortaram a vida, e quando falamos em cortar a vida de repente tu ficas sem nada para trás, não é? Eu tive pessoas à minha frente que não viam a mãe há 10 anos, não é? Quer dizer, isto é uma coisa inconcebível, e perderam completamente tudo e viram familiares ser mortos à frente, atravessaram o Mediterrâneo e chegam a Portugal para ter um programa de 18 meses em que têm que aprender a nossa cultura, a falar português, e têm 150 euros por mês para viver. Portanto, eu acho que ninguém vem
ninguém nos vem tirar lugar a nada, e não é uma vida de luxo que tem. Eu acho que temos todos a obrigação de os acolher e receber bem. E isto, eu interrompi-te aqui com os refugiados, mas estavas a dar as dicas do que é que fazias para gerir esta parte do stress, que eu acho que é uma coisa que também muita gente se consegue relacionar, que é ok, eu quero ver, mas ao mesmo tempo isto dá-me tanta ansiedade, o que é que eu faço? Há coisas que já deixei de ver. E há coisas que me revoltam muito, não é? Eu não fico ansiosa, eu fico revoltada como é que alguém consegue estar a assistir a algo que está a acontecer, e vamos falar outra vez de Gaza, e ficar a achar, como eu vejo muitas vezes na internet, que parece que tem razão em estar a matar crianças, adultos e há fome. Eu até já estou a falar um bocadinho alto, não é? Isto revolta-me enquanto ser humano. Isto faz muita confusão, independentemente da política, direita, esquerda. Enquanto ser humano, nós aceitarmos, porque estamos a aceitar, enquanto Europa, que isto esteja a acontecer. Só que sabes que eu acho que às vezes não é bem que queiramos aceitar, é só o que é que fazemos. E é essa sensação de impotência. Então eu acho que nós, não estou a falar se calhar de uma voz grande e mediática, estou a falar de nós, consumidores de redes sociais, que estamos a ver e que também estamos chocados, mas o que é que podemos fazer? Nós temos que fazer pressão no nosso governo, por exemplo. Falar sobre o assunto? Falar sobre o assunto, não é? Pressionar para reconhecerem a Palestina. Como é que é possível nós termos portugueses numa flotilha e nós dizermos que não temos nada a ver com isso e que não os defendemos? Isto não é possível, não é? É alguém que para mim está-me a dizer que ok, podem estar a matar as crianças e adultos em Gaza, que não me incomoda muito. Eu vou ser expulsa do SNS. Não és nada. Eu acho que é sempre bom falar sobre o assunto e este episódio também foi precisamente sobre isto. Tens assim uma mensagem final que gostasses de deixar sobre isto da ação humanitária, que eu acho que é isso, é muito mais do que fazer voluntariado, é muito mais do que, e às vezes é só, mesmo que não estejam dentro do assunto e que não tenham disponibilidade para ir fazer coisas muito, não é? Nós pensamos muito num trabalho muito físico. Cá dentro. É isso, há um trabalho muito não físico a fazer ainda e que pode ajudar, não é? Sim, é que podemos fazer trabalho cá dentro. Eu já deixei muito ir para o terreno, faço muita consultoria de projetos, portanto faço muito em casa. Eu acho que a mensagem é serem ativistas. Acho que todos nós isso podemos fazer, alguma pressão, algum ativismo, isso podemos fazer, e somos tão bons agora atrás das redes sociais, então que sejamos pela parte boa. Obrigada, Ana. Obrigada eu. Muito bom ouvir-te e dizer também que esse ativismo às vezes é no nosso grupo pequenininho, ou seja, às vezes não temos de ser super vocais cá fora, mas às vezes é uma pessoa com quem nos cruzamos, a pessoa com quem falamos, que depois vai falar com outra, e isso tem imenso impacto. Muito obrigada. Eu recomendo esta pós-graduação. Pronto, claro que está enviesado, mas eu recomendo muito porque adorei, e pronto, e sinto que muda a minha perspectiva, mesmo com médica de família que não tem nada a ver, muda muito a minha perspectiva. Obrigada. Por isso, obrigada, e para todos até ao próximo episódio, espero que tenham gostado. Este episódio é patrocinado por Alpro. Sabias que o teu corpo precisa da quantidade certa de nutrientes para se manter saudável? O déficit de nutrientes pode ter um impacto na nossa saúde e afetar desde a nossa energia à nossa imunidade. A boa notícia? A alimentação vegetal fortificada com nutrientes pode ser uma ajuda. Por isso, Alpro adiciona agora 5 nutrientes essenciais, como cálcio, vitamina D, vitamina B12, proteína e iodo às suas bebidas ou alternativas vegetais ao iogurte. Uma escolha saudável e deliciosa para cuidar de ti todos os dias.